Hoje no canal do professor Simvaldo, do YouTube, vou falar sobre Dom Otto Mota. O próximo santo brasileiro poderá ser um filho de Santa Cruz. Servo de Deus, Dom Otto Mota. Mas o que significa o santo para os católicos? De acordo com as definições dos dicionários, santo é tudo que pertence à religião ou aos ritos sagrados, relativo à divindade que serve ao uso sagrado. Para os católicos, os santos são exemplos de vida e, na hora da oração, muitas vezes caminhos para que as preces cheguem a Deus. Mas como se faz para alcançar a santidade? O que é santidade? Santidade é a qualidade ou virtude de santo, ou seja, o estado de santificação, de virtude, pureza e religiosidade. Dom Otto Mota é reconhecido como servo de Deus, porque possui causas para beatificação oficialmente abertas na fase diocesana do processo. Há todo um processo que passa pela beatificação até chegar à canonização. No ano de 2016, na Diocese de Campanha, Minas Gerais, teve início o processo de beatificação do servo de Deus Dom Otto Mota, bispo diocesano, filho do piedoso casal Francelina Mota e Francisco Basílio da Mota. Nasceu no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro, em 12 de maio de 1913, realizando seus estudos eclesiásticos nos seminários do Rio de Janeiro e de São Paulo, concluído em 1935. Dom Otto, então, vai se ordenar sacerdote em 1936. O processo de beatificação e canonização é um processo prolongado, demorado. A beatificação é o ato solene, quando o Papa declara inscrito no catálogo dos bem-aventurados o indivíduo falecido, limitando sua veneração pública a lugares específicos, diferentemente do culto irrestrito que se concede aos santos. Então, quando se trata do beato, ele pode ser venerado, mas em determinadas paróquias, em determinados locais. A canonização é um ato solene de, após cumpridas as regras e rituais prescritos pela Igreja, o Papa, quer dizer, o Papa é que vai fazer a declaração, né? O indivíduo falecido inscrito no catálogo dos santos. Então, a canonização é a santificação, é tornar a personalidade o santo, né? E o culto, então, vai ser irrestrito, quer dizer, não vai ter um determinado local. Qualquer local poderá ser feito o culto daquele santo. Os estudiosos da religião e da santificação dizem que são etapas demoradas, porque é preciso que a pessoa indicada já tenha mais de um milagre comprovado. E esta comprovação do milagre é uma comprovação complicada, porque é preciso que seja feita uma avaliação muito criteriosa, e dessa avaliação tem que, por exemplo, no caso de uma cura, tem que ser de uma forma que não se apresente nenhuma justificação científica, né? Aos 12 dias do mês de janeiro de 1936, Dom Otto então foi ordenado presbítero e nomeado professor de diversas disciplinas no Seminário São José, no Rio de Janeiro, no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, onde por muitos anos exerceu a missão de diretor espiritual. Essa missão de diretor espiritual é uma missão muito especial. É muito interessante porque eu ouvi alguns depoimentos, por exemplo, do professor Francisco José Antônio, que foi aluno no Seminário São José. O professor Francisco foi o fundador do Colégio Dom Otto Mota, Faculdade Machado de Assis. E também do meu colega, professor Jorge Iriarte Kaiser,
que também foi aluno do seminário e foi também aluno do Dom Otto Mota. E também tem uma publicação do escritor, jornalista famosíssimo, já falecido, Carlos Heitor Coni. Ele escreveu um livro chamado Quase Memória. Então, quando ele fala, ele relata algumas passagens dele pelo Seminário de São José, e ele fala de uma forma assim muito carinhosa, muito respeitosa, muito amigável em relação a Dom Otto Mota. Ele chama de Motinha. Os seminaristas chamavam Dom Otto Mota de Motinha. Gostavam muito do Dom Otto Mota. Isso o Carlos Heitor Coni deixa demonstrado nesse livro que ele escreveu, Quase Memória. É um livro interessante porque tem uma passagem que o Carlos Heitor Coni fala sobre o sepultamento do pai do Dom Otto Mota. E o pai do Carlos Heitor Coni, naquela época, os seminaristas iam para o seminário e ficavam lá, não saíam de forma alguma. Então era muito difícil que os parentes, né, os familiares, pudessem ter contato com os seus filhos. E o pai, sabendo que o Carlos Heitor Coni, no caso seminarista, viria a Santa Cruz com um grupo de seminaristas para participarem do sepultamento do pai do Motinha, do Dom Otto Mota. Então ele vem a Santa Cruz no sepultamento do pai do Dom Otto Mota e Carlos Heitor Coni contando assim, de uma forma muito jocosa, muito engraçada, que o pai dele era muito guloso e você subiu numa mangueira, daquelas mangueiras que tinha no cemitério de Santa Cruz, para pegar uma manga-espada e repentinamente caiu em cima de uma carroça. Disse que foi um barulho grande, todo mundo se assustou, mas é muito interessante essa passagem. Aqui eu coloquei uma cópia do jornal NOP número 14, que foi publicado em janeiro de 1985, no ano em que o Dom Otto Mota, no mês em que Dom Otto Mota faleceu. Então, com a participação da família, nós recebemos lá no NOP muitos documentos, cartas, correspondência dele, e nós escrevemos, eu fiz um artigo, esse artigo especial, escrevi e assinei esse artigo no jornal número 14, falando sobre o Dom Otto Mota. Aqui nessa primeira página tem uma foto dele, e esta foto menor, à direita, tem essa foto aqui, olha, tem aqui o Aureliano Chaves, que era o vice-presidente da República, aqui o Dom Otto Mota. Foi uma das últimas fotos tiradas do bispo. Aqui são fotos também que aparecem nesse mesmo número do 14, que foram cedidas à família. Essa foto aqui foi cedida pelo Mano. Aqui são os irmãos do Dom Otto Mota, aqui está o bispo, né, o Dom Otto Mota, os irmãos dele, e aqui desse lado o Dom Otto Mota com seus padrinhos, professor Afro Chagas, Dona Evangelina, e aqui o Padre Guilherme de Caminada. Então são as personalidades aqui em frente à Igreja Antiga. Essa foto ela foi publicada no jornal, no NOP número 14, nessa reportagem que nós escrevemos, que eu escrevi sobre o falecimento do Dom Otto Mota. Mais duas fotos que também foram publicadas na mesma edição, aqui no ano de 1936, quando o Dom Otto Mota, ainda padre, foi ordenado padre. Aqui os pais deles, o Francisco Basílio da Mota, o pai, e a Dona Francelina Mota, a mãe dele. E aqui o padre Otto Mota. E aqui já ele bispo, com os paramentos episcopais, né, o báculo, que é o símbolo do bispo, e a mitra, todos os paramentos certinhos. Uma foto também antiga, que foi publicada na mesma edição de 12 de janeiro de 1985, mas na data de 12 de janeiro de 36 foi quando o Dom Otto Mota, que está aqui, ó, segundo à esquerda do bispo, que é o bispo, Dom Sebastião e Dom Sebastião Leme, né, e Dom Otto Mota aqui. Então foi a ordenação sacerdotal dele. Essa foto é interessante porque todos esses
são seminaristas que eram de Santa Cruz. Então, são 12 seminaristas. Entre eles tem o Jorge Kaiser, o Luiz Antônio Kaiser, o professor José Luiz Kaiser, Pedro Rolim, e o Dom Otto Bota está aqui sentado à frente. Né? Também foi publicado na mesma edição do número 14. Mais uma foto antiga também, mostrando o bispo quando foi considerado, recebeu, né, foi considerado bispo coadjutor, né, lá na cidade de Campanha, em Minas Gerais. Aqui à esquerda tem uma carta que também foi publicada nessa mesma edição do jornal, que foi emprestada, foi cedida pela família. É uma carta enviada pelo Santo Padre Paulo VI, o Papa, né, Paulo VI, ao bispo Dom Otto Bota, que era bispo diocesano. Aqui o Paulo VI está escrevendo uma carta, elogiando, dando as bênçãos, né? Palácio do Vaticano, 24 de abril de 1978, 15º ano do pontificado do Paulo VI. Então ele está aqui parabenizando Dom Otto Bota, que está aqui, olha, pelos 25 anos à frente da Diocese de Campanha. Aqui são duas reproduções do jornal Imprensa Rural, da coleção doada ao NOP pelo Orlando Ferreira Barreto, a família Orlando Ferreira Barreto, né? Mostrando no dia que Dom Otto Bota foi sagrado bispo auxiliar de Juiz de Fora. Aqui está Dom Otto Bota, né? Isso no jornal Imprensa Rural, mesmo jornal, né? Honra insígne para Santa Cruz, nomeado bispo auxiliar de Juiz de Fora, o cônego Dom Otto Bota. Na época ele era cônego e foi nomeado bispo. Novamente, jornal Imprensa Rural, com a mesma reportagem. E aqui a foto do Dom Otto Bota já com os paramentos de bispo. Né? Essas fotos, elas foram copiadas do Instagram do Memorial Dom Otto Bota. Por quê? Existe um processo de beatificação. Né? Ele é servo de Deus, que é vamos dizer assim, um estágio anterior. Então, antes dele ser beatificado, ele é considerado servo de Deus. Depois ele está passando pelo processo de beatificação. Quando ele for considerado, já tiver um milagre comprovadamente registrado em nome dele, né, que foi uma devoção dele, então ele vai ser beatificado até depois ele ser canonizado. Então existe uma campanha, por isso que eles estão fazendo essa publicação toda aqui. Aqui é uma reprodução do jornal A Catedral, a Santidade de Dom Otto Bota, porque vários amigos que estão em Minas Gerais me falaram que em todas as paróquias da Arquidiocese de Minas Gerais, de Campanha e outras, todos os domingos celebra-se uma oração pedindo, intercedendo, né, para que Dom Otto Bota seja considerado santo. Uma foto muito bonita, apresentando sempre o Dom Otto Bota com um sorriso, né? Com a cruz episcopal. Aqui, novamente, sempre sorrindo, com lavradores de Minas Gerais. Veja bem, sempre sorrindo, chegando com autoridades, muito aplaudido todas as vezes que ele chegava nas cidades de Minas Gerais. Novamente, recebido pelas mulheres de Minas. Novamente, observe sempre o sorriso dele. Aqui com crianças que estavam paramentadas como se fossem apóstolos, né, numa cerimônia realizada também lá numa das igrejas de Minas Gerais. Ainda jovem, Dom Otto Bota, mas já como bispo, né, dando a bênção da usina de funil em Lavras. Veja que aqui nós temos o presidente Juscelino Kubitschek e vários políticos, né, daquela época. Todos esses políticos aqui, né? Dom Otto Bota com um colega, também padre,
Aqui ele sendo recebido pelo bispo diocesano. E aqui já mostrando, após a morte dele, foi então construído esse memorial, é uma espécie de museu. Aqui foi mantido o quarto dele, vejam a simplicidade, com a simples cama, um armário, uma fotografia, né? Então, bem a simplicidade. Aqui já é a urna funerária, com a cripta, né? Com os restos mortais dele. A casa que serve de memorial é uma casa simples, onde ele morou, e muito bonita, né? Então, com essa abertura para a visita das pessoas. Fotografias da inauguração do memorial, inclusive com a presença de familiares, sobrinhos dele aqui. Esse aqui é o José Maria, então são vários familiares que tiveram presente também na cerimônia de abertura do Memorial Dom Otto Mota. Complexo Ecológico Dom Otto Mota, então há toda uma campanha em Minas Gerais para que o Dom Otto Mota seja beatificado e futuramente também seja santificado, seja considerado santo. Então nós temos o memorial com as fotos, com várias fotos, né? Até um hino já foi composto em devoção ao Dom Otto Mota, né? Pela beatificação, hino ao Dom Otto Mota. Nos anais desta sede diocesana, em nossa gratidão e nosso amor, sobressai de maneira soberana a vida inesquecível do pastor. Conduziu o seu rebanho às fontes mais cristalinas, às campinas verdejantes onde o pastor predomina. Dom Otto Mota, bispo nosso amado, de Deus embaixador e porta-voz, de fé e de bondade iluminado, tesouro precioso para nós. Isso aqui é uma campanha da Casa de Beatificação do Servo de Deus, Dom Otto Mota. Também tem uma oração para todos os dias, que sempre realiza-se anualmente uma novena com celebração pedindo a intercessão para que Dom Otto Mota seja considerado santo, né? Então aqui uma das presenças dele ainda como bispo, né, em 1965, uma visita pastoral que ele realizou a Nossa Senhora, Paróquia Nossa Senhora de Bom Sucesso. Aqui um folheto de uma campanha também, né, que é feita uma transmissão pela Catedral de Dom Otto Mota. Um cartão de Natal também com a mensagem dele, todos os objetos, documentos que fazem parte do memorial. Aqui uma celebração da cripta, onde estão os dispostos mortais dele, né? A celebração da missa. Aqui uma devota fazendo a oração. Aqui mais uma celebração, não é? Então, nós temos diversas celebrações, não é? Diversos folhetos que são feitos de distribuição, com a campanha para que Dom Otto Mota seja santo. Então nós vamos ter futuramente um próximo santo, um dos próximos santos brasileiros será um filho de Santa Cruz. Já foi inclusive feito um tipo de um busto, claro que ainda não pode ser uma imagem de santo, né? Mas isso aqui é uma forma também de vender, de angariar recursos para a manutenção da campanha. Então encerramos aqui essa apresentação. Santa Cruz poderá ter o próximo santo brasileiro.